O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Deus seja com você, com a sua família. Durante os minutos deste programa e sempre, evidentemente, estamos aqui conforme anunciado, Demilson Carvalho. Lembrando que eu não estou aí em Goiânia, no estúdio da Sara Brasil FM 93.9, junto ao técnico de som, amigo, profissionalismo tão oportuno, o Júnior Teles. Não, estou aqui em Séries, Goiás, na minha residência, estúdio próprio, aqui no Jardim Petrópolis. Séries, alguém inclusive deu a conhecer a minha cidade, aqui Séries, fica a 180 quilômetros, capital Goiânia, rumo ao norte do estado, sentido Uruaçu. 180 quilômetros pela BR-153, não sei que venha de avião voando como super-homem, mas a distância é a mesma, não é isso? Então, Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, há mais de 38 anos no rádio, abrindo e explicando fielmente a Bíblia, aula de Bíblia, desde o primeiro programa, há mais de 38 anos, no prefixo paulistano antigo, AM, 1260 kHz, Rádio Mulher ou Morada do Sol. E na Sara já há alguns meses. Bom, Luz para o Mundo, aula de Bíblia. Prezado amigo, também querida amiga, preparando aí, mesmo tendo sido pego de surpresa, por estar ouvindo pela primeira vez caderno e caneta para anotar daqui a pouco passagens bíblicas interessantíssimas sobre o assunto. No programa passado, eu comecei a ministrar uma aula, tem a ver mais com biologia, muito de Bíblia também, evidentemente, e neurociência, anatomia, sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro que é, sim senhor, sim senhora, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração pensante, já que a palavra coração, em quase 800 versículos bíblicos, do hebraico livar, do grego cardia, é aplicada à nossa mente, então a fala, ao entendimento, à consciência, às emoções, coração, assim como alma, espírito, razão, mente, inteligência, consciência, razão, etc. Então, hoje o segundo programa sobre a nossa alma, como sendo nosso cérebro, naturalmente, refere-me ao cérebro da pessoa viva, não de um defunto. Cérebro vivo, em funcionamento, com os 5 sentidos da vida que partem do cérebro: visão, audição, olfato, paladar, gustação e tato. Então, hoje uma aula muito profunda, no próximo programa também, esse assunto é tão digno, tão importante, que eu farei 2 programas sobre os nossos olhos, ou seja, o trato da visão, e entro perguntando: os nossos olhos pecam? Prezado amigo, quando falo amigo, entendo, vale para amiga também, para as que a minha fala. Prezado amigo, católico romano, prezado amigo evangélico, crente, protestante, não tantutante, pentecostal, neopentecostal, trutal, os seus olhos pecam? Se os seus olhos pecam, melhor, se os seus olhos não pecam, e sim uma tal de alma,
instalada em algum canto do cérebro, alguma seção cerebral? Se a alma invisível, imaterial, que peca, imortal, porque os seus olhos, se você se perder, espero que não, é que serão, ou melhor, serão queimados, evidentemente, juntamente com todo o corpo, a partir do fogo do juízo final, conforme o Apocalipse, etc. Então, aula profunda, Bíblia e ciência. Ou seja, a palavra cérebro, evidentemente eu disse isso no domingo, no sábado, não? Eu disse isso no sábado passado, é que eu falei rádio durante muitos anos aos domingos, e falo ainda em emissora local, aqui em Goiás. Então a palavra domingo está mais presente no meu córtex, em geral, especialmente córtex central, há mais de 38 anos, então tudo bem. Então, se a sua alma não peca, se os seus olhos, melhor, não pecam, porque os seus olhos serão queimados juntamente com todo o corpo a partir do juízo final, a partir do fogo, juntamente com o autor do pecado, diabo, demônios e vícios perdidos de todos os tempos. Ainda não é aula de Bíblia, porém o versículo que agora lerei já faz parte, querendo ter, já anote. Oficialmente esta aula se iniciará daqui a poucos minutos. Lerei Salmo 119, versículo 18. Querendo anote, já faz parte, tudo bem. Salmo 119, versículo 18. Davi orando, eu oro assim também. Espero que você faça sincera e humildemente esta oração. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. A revista Veja, editora Abril, edição número 36, trouxe importante matéria exaltando o sistema educacional adventista. Dentre outros pontos, destaca-se isto: as escolas adventistas aparecem entre as melhores do país. Pais afirmam que esses colégios são mais capazes de difundir valores éticos, morais e cristãos. O sistema educacional adventista, neste ano, está completando 130 anos no Brasil. Recebemos alunos dos 2 anos ao ensino médio. Educação adventista, ensinando para hoje, preparando integralmente para o futuro. Para se informar acerca de uma unidade próxima a você em Goiânia, contate-nos no WhatsApp 62 99409 4449. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, há mais de 38 anos no rádio de São Paulo, aula de Bíblia, escola bíblica, abrindo e explicando fielmente, com humildade, porém na plena competência, a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Geralmente eu não trato de doutrinas e também não ataco pessoas, igrejas, religiões, crenças, mas sim abro e explico fielmente a Bíblia. Tenho profundidade nisso. Na verdade, eu comecei a ler e aprender a Bíblia graças à minha querida mãe, Dona Hilda de Carvalho Fonseca, aqui em Séries, Goiás. Nas noites, a lamparina querosene, eu tinha 5 anos de idade, e comecei a me aprofundar de fato, especialmente em profecias, história que cumpre a profecia, que mostra o cumprimento da profecia, Daniel e Apocalipse. Me especializei em Daniel e Apocalipse. Então, repito, a palavra cérebro não é encontrada na Bíblia sequer uma vez, até porque a Bíblia não foi escrita em latim, e a etimologia da palavra cérebro, então, vem do idioma latino, da língua latina, cerebrum, não? Então, e cérebro em português, cérebro, da encéfalo e tal. Atenção, não confunda o córtex cerebral com os lobos.
Alguém já sabe, eu expliquei isso a fundo no domingo passado, desculpe, mais uma vez, não? Calma, Demas Carvalho, no sábado passado, o que? Nós temos o cérebro, como que é dividido, é uma peça inteira, inteiríssima, mas como que é dividido em 2 hemisférios, quanto às suas funções, cognição, etc. O hemisfério direito, o hemisfério esquerdo. E temos 4 lobos nos dois, ou seja, um lobo frontal no esquerdo, um lobo frontal no direito, e assim os 4 lobos são frontal, occipital, parietal e temporal. Então, frontal, occipital, parietal e temporal. Agora você ouvirá sequencialmente 3 breves áudios que eu copiei, evidentemente, do YouTube. O cérebro humano é um órgão complexo, geralmente dividido em 2 perspectivas: a anatômica, estrutural, e a funcional, lobos cerebrais. Ele é composto por 2 hemisférios, direito e esquerdo, conectados pelo corpo caloso. Aqui estão as principais seções e suas funções. 1. Lobos cerebrais, principais seções anatômicas. O córtex cerebral, a parte mais externa, é dividido em 4 lobos principais em cada hemisfério. 1. Lobo frontal, localizado na parte da frente. É responsável por funções cognitivas superiores, como raciocínio, planejamento, tomada de decisão, personalidade, emoções e movimentos voluntários, giro pré-central. 2. Lobo parietal, situado no topo e atrás do lobo frontal. Processa informações sensoriais, como tato, temperatura, dor e pressão, giro pós-central, além de integrar informações espaciais. 3. Lobo temporal, localizado nas laterais, próximo às orelhas. Essencial para a audição, processamento de linguagem, área de Wernicke, memória e emoções, hipocampo e amígdala. 4. Lobo occipital, situado na parte de trás. É o principal centro de processamento visual, interpretando imagens e percepção do ambiente. E 5. Ínsula, quinto lobo, frequentemente escondida abaixo dos lobos frontal, parietal e temporal, está associada ao processamento da dor, paladar e emoções sociais. 2. Principais estruturas do encéfalo. Além dos lobos, o cérebro, encéfalo, é composto por estruturas fundamentais. 1. Cérebro, prosencéfalo, telencéfalo, o córtex cerebral descrito acima. 2. Cerebelo, localizado na parte de trás, abaixo do cérebro. Responsável pelo equilíbrio, coordenação motora e postura. 3. Tronco encefálico, conecta o cérebro à medula espinhal. Controla funções vitais automáticas, como respiração, frequência cardíaca e circulação sanguínea. E 4. Diencéfalo, inclui estruturas como o tálamo, estação de retransmissão sensorial, e o hipotálamo, regulação de temperatura, fome, sede e sistema endócrino. 3. Divisão funcional. O córtex cerebral também é dividido por áreas funcionais. 1. Áreas motoras, controlam movimentos voluntários, principalmente no lobo frontal. 2. Áreas sensoriais, recebem informações dos sentidos, lobo parietal, occipital e temporal. E 3. Áreas de associação, áreas de integração complexa, como o córtex pré-frontal, que gerencia o comportamento e a cognição. 4. Hemisférios. Esquerdo, geralmente dominante para linguagem, fala, escrita, lógica e sequenciamento. Direito, geralmente dominante para habilidades espaciais, reconhecimento de faces, criatividade e interpretação emocional. O cérebro funciona de forma integrada, o que significa que essas regiões trabalham juntas na maioria das funções cerebrais. Pessoal, dando início então a esse nosso estudo sobre a neuroanatomia de superfície e os fundamentos da neurofisiologia cerebral, eu vou apresentar aqui um slide para vocês, para que vocês tenham uma ideia geral sobre o que eu vou dizer agora.
O cérebro, quando você olha ele de fora, quer do lado direito, no hemisfério cerebral direito, quer do lado esquerdo, no hemisfério cerebral esquerdo, ele é composto por 4 grandes lobos. Lobos são divisões cerebrais. Então, nós temos o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital. Vocês podem ver as divisões que eu estou postando aí para vocês, né? Uma outra coisa importante quando você vai começar a estudar a superfície cerebral é que você perceba que o cérebro ele é formado por giros e por sulcos. O que são os giros? Imaginem uma montanha que tem o pico da montanha e o vale da montanha. O pico da montanha e o vale da montanha. O cérebro ele é exatamente igual. Então, o pico da montanha, a parte alta, nós chamamos de giro cerebral. A parte baixa, então aqueles rasgos que você vê no cérebro, nós chamamos de sulcos cerebrais. Então, o lobo frontal, ele é delimitado por 2 grandes sulcos. Um sulco que fica neste sentido, que nós chamamos de sulco central ou sulco de Rolando, e um sulco que fica neste sentido, que nós chamamos de sulco lateral ou sulco de Sylvius. O lobo frontal, para que você tenha uma noção de onde ele se representa no crânio, se você colocar sua mão aqui na frente da sua cabeça, esse pedaço de cérebro que você pega ali é o chamado lobo frontal. Um pouco mais para trás do lobo frontal e para baixo, a gente tem o chamado lobo temporal. Esses 2 lobos, pessoal, o lobo frontal e o lobo temporal, eles são os lobos mais complexos do nosso cérebro. É importante que a gente entenda bem as suas divisões para que um pouco mais para frente, quando a gente for estudar a função desses tecidos, a gente possa entender aonde isso se localiza no cérebro. Então, um pouco mais para trás e para baixo, nós temos o chamado lobo temporal. Então, o lobo temporal, ele está aqui na têmpora, né? Então, nas profundezas da têmpora. É muito importante também que vocês se lembrem que o lobo temporal, ele é formado principalmente na sua superfície por 3 giros. Então, nós temos o giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior. E aí você vai dizer, mas Paulo, por que é importante saber essas subdivisões do lobo temporal? Porque cada um desses giros tem uma função distinta. Então, o lobo temporal ele é formado pelo giro temporal superior, que é um giro enorme, pelo giro temporal médio, que ele é mais curto e mais gordinho, e pelo giro temporal inferior, que ele é bem pequeno. Muito bem. Atrás do lobo frontal e acima do lobo temporal, nós temos o chamado lobo parietal. Quando nós vamos estudar, por exemplo, o transtorno do espectro do autismo, é absolutamente fundamental que a gente conheça o lobo parietal, porque, por exemplo, o transtorno do processamento sensorial, muito frequente no transtorno do espectro do autismo, está muito relacionado ao lobo parietal. Então, precisamos conhecer o lobo parietal. O lobo parietal, portanto, está acima do temporal e atrás do frontal. Atrás do lobo parietal e atrás do lobo temporal, nós temos o lobo occipital. O lobo occipital ele é um lobo extremamente complexo, mas a gente pode imaginar, se você pegar a mão aqui na frente, você pega o lobo frontal. Se você colocar sua mão aqui atrás, você pega o lobo occipital. Então, o lobo occipital é o lobo mais posterior do nosso cérebro, né? No slide que eu coloquei aqui, vocês vão ter facilidade para conseguir identificar isso. Saibam também, pessoal, que atrás do lobo occipital e abaixo, nós temos uma outra estrutura que nós chamamos de fossa posterior. Eu sempre costumo dizer assim, se você pegar sua mão aqui atrás da cabeça e for descendo, 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 escorregando, chega uma hora que o seu dedo ele cai num buraco. Esse buraco aonde o seu dedo cai é onde está a chamada fossa posterior. Na fossa posterior existem 2 estruturas que são muito importantes. A primeira é o cerebelo, que mais para frente nós vamos estudar também, e a segunda é o tronco encefálico. O tronco encefálico nós não vamos estudar a sua neurofisiologia, porque na verdade ele não é verdadeiramente importante para que a gente aprenda sobre transtornos neuropsiquiátricos, né? O tronco cerebral, o tronco encefálico, ele é dividido em 3 pedaços, no mesencéfalo, na ponte e no bulbo. E para que serve basicamente o tronco encefálico? O tronco encefálico basicamente é o que nos mantém vivos. Então, o tronco encefálico ele mantém a sua frequência cardíaca de forma regular, ele mantém a sua frequência respiratória e ele mantém a sua pressão arterial. Vocês estão entendendo, pessoal, que esse tal do tronco encefálico está localizado aqui atrás, né?
É por isso que no boxe, por exemplo, não pode dar soco na nuca. É por isso que quando a gente era criança, nossa mãe falava, não bata na nuca, bater na nuca é perigoso. Por causa disso, se você der uma pancada aqui na nuca e fizer, por exemplo, um edema ou uma hemorragia do seu tronco encefálico, você vai morrer, porque o seu controle da frequência cardíaca, da frequência respiratória e da pressão arterial, ele vai desaparecer. Muito bem. Essas são as grandes topografias externas do lobo do cérebro, né? Então, na anatomia de superfície, a gente tem que basicamente saber isso aí. Então, você tem que conhecer o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal, o lobo occipital e a fossa posterior, aonde se localizam o tronco encefálico e o cerebelo. Muito bem. Tem uma outra estrutura, um outro pedaço do cérebro que é muito importante também, porque esse pedaço do cérebro ele vai estar envolvido numa série de transtornos neuropsiquiátricos. Então, quando você for falar de deficiência intelectual, está envolvido. Quando você for falar de transtorno do espectro do autismo, está envolvido. Quando você for falar de transtorno obsessivo-compulsivo, de transtorno bipolar, de transtornos de humor, ele sempre vai estar envolvido. Então, é importante que a gente conheça. Lembra que o lobo temporal está localizado nesta região, né? Se você pegar uma colher e começar a escavar o lobo temporal, a aproximadamente 5 ou 6 centímetros nas profundezas do lobo temporal, a gente vai encontrar um sistema que nós chamamos de sistema amidaliano. Basicamente, tem duas estruturas ali importantes. A amígdala do lobo temporal e o sistema hipocampal, o hipocampo. Então, de novo, a gente pega uma colher e a gente começa a escavar o hipocampo aqui, indo em direção às profundezas do hipocampo. A uns 5, 6, 7 centímetros de profundidade, a gente vai encontrar o sistema hipocampal e o sistema amidaliano. Por que isso é importante? Porque o sistema hipocampal ele está intimamente relacionado a todo o nosso processo de memória. Tanto a memória recente, a memória imediata, como a memória tardia, a gente lembrar da infância, por exemplo. Então, o sistema hipocampal ele é absolutamente relevante para os seres humanos, porque ele diz quem nós somos, as pessoas que nós conhecemos, tudo aquilo que nós aprendemos, no final das contas, está armazenado nesse sistema hipocampal, então é muito importante. Logo ao lado desse hipocampo, o que a gente tem? A gente tem o sistema amidaliano, né? A principal estrutura é a amígdala. Para que serve a amígdala do lobo temporal? A amígdala do lobo temporal, pessoal, está envolvida numa série de processos cognitivos, mas o principal que a gente tem que saber é que a amígdala do lobo temporal ela está envolvida em sensações que são extremamente primitivas. Então, por exemplo, a sua sexualidade, não no sentido de controle, mas no sentido de gerar o desejo sexual. Isso está intimamente relacionado à amígdala. Outras sensações primitivas, por exemplo, o medo, o pavor, o terror, a ira, a raiva, tudo isso está localizado em sua maior parte na amígdala, ou a amígdala é muito importante na determinação disso. Daí você vai dizer, mas Paulo, por que isso é importante? Por exemplo, quando você tem uma criança com transtorno do espectro do autismo e essa criança tem padrões de comportamento violento, agora eu não vou falar sobre causa, tá? Eu estou pensando só na estrutura anatômica. Quando você tem uma criança com transtorno do espectro do autismo e tem comportamento violento, há uma disfunção amidaliana relacionada a isso, ou uma disfunção entre a correlação da amígdala com o córtex pré-frontal. Mas esse sistema amidaliano ele vai estar sempre envolvido. Em casos, por exemplo, de hipersexualidade, o sistema amidaliano está muito envolvido. Em casos em que você tem uma resposta impulsiva violenta, então você corrige uma criança, por exemplo, ela atira um objeto em você, ou uma criança, por exemplo, que morde, que ataca os amigos na escola, né? Então, há sempre uma disfunção no sistema amidaliano ou uma disfunção na conexão entre o sistema amidaliano e o córtex pré-frontal. Eu diria, pessoal, que essas áreas que eu falei para vocês, se vocês decorarem essas áreas, já é o suficiente para você começar a estudar, então, lobo frontal, lobo temporal, lobo parietal, o lobo occipital, a fossa posterior e o sistema profundo do lobo temporal. Um abraço e fiquem com Deus. Abra seus olhos e deixe o mundo entrar. Venha comigo em uma jornada para dentro do segundo órgão mais complexo do seu corpo, depois do cérebro. Mas preste atenção agora. Tudo isso vai acontecer num piscar de olhos. Primeira tarefa, entrar. Vamos seguir essa partícula de poeira. Ela flutua e pousa sobre a córnea. Essa é a redoma externa que cobre seus olhos. Você pode sentir sua forma nesse momento.
Feche as pálpebras, coloque os dedos indicadores sobre elas, lave as mãos primeiro e mova os olhos de um lado para o outro. Sente um calombo? É isso aí. Não há vasos sanguíneos aqui. Suas córneas recebem oxigênio diretamente do ar, portanto, seus olhos respiram. Mas eles são cheios de nervos supersensíveis. Quando sente algo estranho, os músculos mais rápidos do corpo logo começam a funcionar. Seus olhos piscam e a partícula de poeira é removida. Vamos tentar novamente. A única maneira de entrar nos olhos é com a luz. É assim que a sua visão funciona e é por isso que você não pode ver no escuro. Duh! Mas como vemos objetos que não emitem luz? A luz que tem origem em alguma fonte, seja uma lâmpada ou o sol, atinge o objeto. Um tanto dela é absorvida e outro tanto reflete e entra em nossos olhos. Falaremos mais sobre isso daqui a pouquinho. Por enquanto, está muito escuro neste quarto. Alguém liga a luz? Assim está melhor. Vamos ver em detalhes. E na velocidade da luz, passamos através da córnea. Ela tem a forma côncava para ajudar a focar a luz para onde ela vai na sequência, a lente. Mas antes de chegarmos lá, passamos pela pupila. Ela não é um círculo preto no seu globo ocular, e sim um buraco. Preto, pois não há luz dentro do seu olho. Vermelho nas fotos com flash, porque a luz da câmera passa e reflete na parte de trás do seu olho, que é cheia de vasos sanguíneos. E assim, suas pupilas brilham vermelhas. Mas essa pupila é muito pequena, mal consigo me espremer para atravessá-la. A luz é brilhante demais. Os pequenos músculos das suas írises, que são a parte colorida dos seus olhos, que todos conhecemos e admiramos, relaxaram para diminuir a pupila. Isso não deixa entrar muita luz e protege os olhos da claridade em excesso. Diminua um pouco as luzes e os músculos da íris se contraem. A pupila aumenta à medida que o olho exige que passe mais luz. Aqui vamos nós. Passamos e encontramos as lentes do tamanho de uma aspirina. Assim como seus ouvidos e o nariz, suas lentes continuam a crescer ao longo de toda a sua vida. E, assim como em uma câmera, elas focam a luz ainda mais. Dessa forma, atingem exatamente onde precisa para chegar na retina, que é a parte de trás do seu olho. Eu posso ver que nosso humano aqui é míope. As coisas distantes estão embaçadas. Veja onde a lente está focando a luz em um único ponto. Ela não está na retina, mas um pouco antes dela. Isso acontece quando seu olho é um pouco longo demais. Se você tem hipermetropia, as coisas de perto ficam embaçadas, esse ponto focal fica atrás dos olhos, porque seu globo ocular é muito curto. Não se preocupe, nada que bons óculos não consertem. É mais espaçoso do que eu pensava aqui dentro. Olá? Olá? Bem, isso é porque você só vê cerca de 1/6 do seu olho quando se olha no espelho. O resto está dentro da sua cabeça. Seus olhos são do tamanho de bolas de ping-pong. E justamente dentro desse órgão aparentemente pequeno, existem mais de 2 milhões de peças componentes. Opa, espere! Está tudo mudando para a direita? Agora para a esquerda? Nosso humano deve estar procurando alguma coisa? Seus olhos se movem graças a 6 músculos que os mantêm no encaixe. Alguns se contraem e seu olhar muda de direção. Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, ao redor. Ok, as coisas se acalmaram, então vamos continuar seguindo a projeção da luz. Agora você está olhando para uma maçã grande e reluzente sobre uma mesa azul. Uma lâmpada amarela está pendurada acima dela. Se você pudesse ver a imagem aqui dentro, ela estaria de cabeça para baixo na tela traseira do seu olho. Isso é porque as lentes dobram o feixe de luz. Mas você não consegue ver essa imagem na retina, pois os olhos não são projetores. Isso é apenas luz atingindo algum tecido na parte traseira do seu globo ocular. Existem nervos e receptores especiais lá atrás. Eles transformam a luz que entra no seu olho em impulsos nervosos, para então o cérebro decodificar e dar sentido. Então, continuamos a jornada. Aqui estão os receptores. Eles podem ser cones ou bastonetes. Os cones são a razão pela qual seu olho incrível pode detectar até 7 milhões de cores. Surpreendentemente, porém, seus cones vêm em apenas 3 tipos: vermelho, verde e azul. É a combinação do trabalho deles que nos permite ver magenta, amarelo ou ciano, exceto para pessoas daltônicas. Para elas, pode estar faltando um desses tipos, ou eles não funcionam como deveriam. Assim, essas pessoas não veem determinadas cores, ou veem as coisas com cores que não são as verdadeiras. Por exemplo, se houver algo errado com seus cones sensíveis ao verde, verde e amarelo terão uma aparência marrom avermelhada. Há também os bastonetes. Eles capturam preto, branco e mais de 500 tons de cinza no meio. Você também tem uma maior quantidade deles do que de cones, e os bastonetes são os principais responsáveis pela visão periférica. Sim,
Tudo fora do seu campo de visão direto parece como se fosse a imagem de uma TV antiga, em preto e branco. Os bastonetes também ajudam a ver quando há pouca luz. Os fotorreceptores nos seus olhos são tão sensíveis que podem até projetar uma imagem quando ela nem está lá. Já olhou para uma luz brilhante, fechou os olhos ou apagou a luz e ainda assim pôde ver a forma daquela lâmpada flutuando diante dos seus olhos? Isso são seus fotorreceptores que continuam enviando informações visuais ao seu cérebro. Seus bastonetes e cones são conectados aos neurônios para que os dados sejam transmitidos para lá e cheguem ao seu nervo óptico. É aqui que os vasos sanguíneos e o principal caminho para o cérebro entram e saem do globo ocular. É também onde fica o seu ponto cego. Não há bastonetes nem cones aqui. Você pode testá-lo também. Pegue um pedaço de papel e uma caneta. Faça um ponto no lado esquerdo e um sinal de mais a 1 palmo de distância para a direita. Segure o papel no comprimento do braço, feche o olho direito e observe o sinal de mais. O ponto desaparecerá porque está no seu ponto cego. Caso contrário, mova o papel para mais perto ou mais longe até que o ponto desapareça. Faça o mesmo com o olho esquerdo fechado e observe o ponto com o olho direito. O sinal de adição desaparecerá quando entrar no seu ponto cego. Você não percebe esses pontos porque seu cérebro preenche as informações que faltam. E então, viajamos ao longo do nervo óptico até o decodificador de mensagens, seu cérebro. Ai! Levei um choque! Ah, sim, estamos no sistema nervoso agora. Então estamos viajando com impulsos elétricos. O nervo óptico leva ao córtex visual do seu cérebro. É aqui que essa imagem invertida é traduzida em algo que entendemos. Esta é uma mesa azul com uma maçã vermelha sobre ela. Uma luz amarela brilha acima. E seu cérebro sabe o que é em cima e embaixo, graças aos seus ouvidos. Bem, seu sistema de equilíbrio, que fica principalmente nos seus ouvidos. Enfim, também é no cérebro que as peças que faltam no quebra-cabeça, como as que estão no seu ponto cego, são preenchidas com informações com base na sua vasta coleção de arquivos. O ponto à esquerda está no meu ponto cego, então vou preencher o espaço que falta e fazer com que o papel pareça continuar sem interrupções. Mas nossa jornada não começou quando entramos nos olhos com luz. Começou quando a luz de uma fonte ricocheteou em um objeto e depois para o olho. Por que vemos cores diferentes? Porque a luz visível viaja em ondas de diferentes comprimentos. A maçã vermelha em cima da mesa absorve outras cores e reflete as ondas de luz vermelha. A mesa reflete azul e assim por diante. Objetos pretos absorvem toda a luz e coisas brancas refletem a maior parte dela. Essas ondas refletidas atingem os cones e bastonetes sensíveis a elas, e seu mundo fica repleto de cores. A revista Veja, editora Abril, edição número 36, trouxe importante matéria exaltando o sistema educacional adventista. Dentre outros pontos, destaca-se isto: as escolas adventistas aparecem entre as melhores do país. Pais afirmam que esses colégios são mais capazes de difundir valores éticos, morais e cristãos. O sistema educacional adventista, neste ano, está completando 130 anos no Brasil. Recebemos alunos dos 2 anos ao ensino médio. Educação adventista, ensinando para hoje, preparando integralmente para o futuro. Para se informar acerca de uma unidade próxima a você em Goiânia, contate-nos no WhatsApp 62 99409 4449. 62 99409 4449. Então, coisa hiper maravilhosa, não? Funcionamento do nosso cérebro, evidentemente, cérebro da pessoa viva, sapiente, pensante. Lembrando que Deus fez Adão e naturalmente a sua esposa, retirar de uma costela dele e transformada na, evidentemente, é certeza, belíssima Eva, do pó da terra, porém a sua imagem e semelhança. Então, óbvio, elementar, acreditarmos que Adão possuía um cérebro. E nós que viemos daquele casal, então recebemos a carga genética, as informações, DNA e tal, por isso temos um cérebro também.
os lobos, todo o córtex, etc. e tal. Bom, a pergunta persiste. Os meus olhos pecam? Menino do olho, a íris, a córnea, ou é o meu lobo occipital que peca ao entender aquilo que vê? Em breve estarei explicando também sobre o trato da audição, o que isso tem a ver com o nosso pecado por ouvir aquilo que é imoral, indecente, violento e tal. Coisa interessante, não? A audição começa nas orelhas, orelhas que são os microfones do cérebro. Se deceparem as nossas orelhas rentes, então a pessoa que passar por esse sofrimento fica imediatamente surda, ou seja, 100% surda. Isso fica para a próxima aula, não próximo sábado. Próximo sábado eu completarei essa aula sobre biologia, neurociência, semântica e anatomia e Bíblia, porque isso tem a ver com a Bíblia, claro, aqui é Bíblia. Não é apenas uma aula como se fosse uma faculdade de medicina, não, eu não sou médico. Porém, quando eu explico isso, até médicos da neurociência pensam que eu sou não um neurocientista, porém, um médico, como se um neurologista, não sou. Estou curioso e pesquiso, porque isso tem a ver com a Bíblia. Então, é a partir da Bíblia que pesquiso há muitos anos sobre o cérebro, todo este mecanismo impressionante. Então, a pergunta persiste. Os nossos olhos pecam? Sim, pecam. Tanto é que quando a pessoa vive mal perdida, então, quando vivia, digamos, quando ela é um homem, então via aquela moça passando, um short curtinho, conduzindo a sua bis, então motocicleta na bis, então que deliciosa, gostosuda, que eu quero na cama e tal. Ele está cobiçando? Cobiçar é pecado? Sim, conforme a proibição do nosso Deus, não somente para cristãos, porém para todos os seres humanos. 10º mandamento: não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E eu completo, claro, nem o marido, o homem da sua próxima, a casa, isso e aquilo. Mas o que tem a ver agora com relação aos olhos tem a ver com a cobiça sexual, desejo por sexo com quem não é a esposa, o camarada, o marido da fulana. Então, de fato, agora a primeira passagem bíblica sobre essa aula sobre o cérebro e o pecado a partir dos olhos, do que a gente vê, que a gente enxerga, percebe e entende. Então anote, Miqueias 6, versículo 7. Miqueias capítulo 6, versículo 7. Anote a aula de Bíblia, isso é profundo. Miqueias 6, verso 7 fala sobre o pecado da nossa alma. A nossa alma é o cérebro em funcionamento, porque o morto não peca. O morto não enxerga, não ouve, não cobiça, não tem ereção, no caso para a relação sexual, então não comete adultério, pedofilia, pederastia, coisa assim, não, estupro. Morto já não comete crime e não peca, mas em vida pecou. Como pecou, não? No caso de quem morreu perdido, bem, quem vive morto salvo também pecou, talvez bastante, mas ouviu o Espírito Santo, recebeu a graça do nosso Pai Celestial, confessou, reconheceu o erro, confessou sinceramente, e Deus perdoou e perdoou prontamente, e a pessoa vai sendo salva. Não há quem não seja pecador. Em qualquer igreja temos joio e trigo, ovelhas, cabritos e tal, coisa assim. O joio é pecador, o trigo também é pecador. Há diferenças entre ambos, mas é o assunto para outra ocasião. Agora não, como eu dito, apenas prossigo. Então a passagem é Miqueias 6, versículo 7. Miqueias capítulo 6, versículo 7, anotou? Parabéns, aula de Bíblia. Tivemos há pouco o apoio então da ciência, neurocientista e tal. Agora é Bíblia, que é comigo. Miqueias 6, versículo 7, anote. Você anotou, não? Parabéns, leu. Miqueias 6, 7. Ele se agradará por ele, programa que refere-se ao nosso Deus. Ele, o Senhor Deus, se agradará de milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Então em mim, qual é a parte que peca? As minhas mãos não pecam, meu órgão sexual não peca, meus pulmões não pecam, meu diafragma não peca, meu estômago não peca, meus joelhos e tal, não pecam. Isso aí não peca. Ou seja, os joelhos não pecam, claro. Então qual é a parte que peca contra o nosso corpo? Acabei de ler, a minha alma peca. Que darei eu pelo pecado da minha alma? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma.
Então a minha alma peca. E o que é a minha alma? É o meu cérebro. Eu tenho as mãos, então digo as minhas mãos. Eu tenho um pés, então digo os meus pés. O Cristo disse, sabendo que é possuidor de alma, quero o seu cérebro em funcionamento, sua inteligência, seu intelecto, razão, consciência, entendimento, memorização. O cérebro em funcionamento, sim, a palavra cérebro, repito, não existe na Bíblia, mas o Cristo tinha um cérebro. E sobre angústia, que é um processo cerebral, sentimento cerebral, que é angústia, terrível, não? Pode ser depressão profunda, daí precisa psiquiatra, medicamento, tarja preta, coisa assim, não? Então Cristo disse, numa passagem de Mateus, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. A minha alma, no Salmo você lê de vez em quando, a minha alma se alegra em Deus, minha alma espera em Deus, ainda o verei e tal, minha alma. Então nós somos alma, eu expliquei isso a fundo, não? Atos 7, 14, Atos 27, 37, somos alma como uma pessoa completa, o corpo todo. Mas temos alma, que é o cérebro, sistema nervoso central, que darei eu pelo pecado da minha alma, e essa alma enxerga, daí a cobiça sexual, cobiça contra o dinheiro do banco, daí programa um assalto, às vezes assalto, e é baleado e morto, pega uma boa cadeia, mas logo é solto. Lei do Brasil são frouxas, muito relaxadas, muito malditas, não? Em certo sentido, protege muitos bandidos, não? A lei do Brasil. Pensamento você dá colarinho branco lá em certa cidade, você sabe onde fica, já morei lá, Brasília, isso, Distrito Federal. Mais uma passagem, anote. Mateus 5, 27 a 30. Anote. Hoje poucas passagens, então os 3 áudios sobre o cérebro, muito a calhar, não, foram muito maravilha, não, graças a Deus. Foi muito oportuno isso, que eu queria dizer, muito oportuno. Então, hoje pouco de Bíblia, no próximo programa mais de Bíblia, claro. Então, anote. Para agora, então, Mateus 5, 27 a 30. Mateus capítulo 5, 27 a 30, e já encontrei, então, mais uma chance, anote, aula de Bíblia. Sobre o pecado dos nossos olhos. Ou seja, os olhos são como que lentes da câmera fotográfica. Então 5. Mateus capítulo 5, versículos 27 a 30. Note a aula de Bíblia. Mateus 5, 27 a 30, sobre o adultério. Leia o que está escrito. O adultério. Versão brasileira, fulano de tal, para lá, longe de mim. Dizendo Cristo: ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para, aqui se fala do homem, mas vai para a mulher também, vice-versa, versa-vice. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para a mulher com intenção impura, por impureza, entenda, cobiça sexual, não é a esposa dele. Às vezes até uma cunhada, né? Cuidado, empregada doméstica, tal, secretária do lar, ou a vizinha, não é? Eu, porém, vos digo, como foi o caso de Davi, não o vizinho, rei Davi. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, por coração entende na mente, teu coração músculo, bombeador de sangue, não tem algo sexual, não tem desejo sexual, não tem amigos relativos ao desejo sexual, não tem hormônios, não. Olhar para a mulher com intenção impura, no coração, sei, na mente, no desejo, da cabeça, da mente, já cometeu adultério com ela. Ou seja, o desejo errado já é o pecado. Se morre ali na cobiça, já mal perdido. Ah, mas você quer dar um beijo nela, azar seu, perdeu, não é? Já era, perdeu o Mané, perdeu o Joaquim, perdeu o Benedito, perdeu o Wilson, então, não é? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Tá, isso aqui é sentido simbólico, não faça isso, não adianta. Eu arrancar o olho aí, mas lá está o hipocampo, e você vai lembrar, enfim, memória, não? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e atira para longe de ti. É melhor perder um dos seus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Errado! A palavra inferno aqui é falso, porque o certo seria Gehenna tu pirós, melhor, Gehenna. Tu Gehenna, porque a palavra hebraica, que está aqui no outro também tem grego, mas a hebraica é Gehenna, vale do filho de um fogo lá queimando, já expliquei isso a fundo, agora não apenas prossigo. Se a tua mão direita te faz tropecar, melhor, se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti. É melhor perder um dos seus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno, melhor, lançado na Gehenna, no fogo da Gehenna. Aqui é uma metáfora, não te explicarei novamente isso, hoje não, apenas prossigo. Bom, nosso pecado é o pecado do cérebro.
Todas as seções cerebrais estão envolvidas nisso. Os lobos, na verdade, são 5, não? 4, então, na seção esquerda do cérebro, hemisfério, 4 no hemisfério direito, e lá mais adiante, o que foi falado há pouco no vídeo, então, explicarei isso melhor no próximo, porque se você ouvir o vídeo, este é o único programa em rádio onde você ouve o vídeo, você não vê, mas ouve o vídeo. Que interessante, fica até emocionado, não? Maravilhoso. Então, Deus seja louvado. Voltando ao versículo ali, antes do início oficial dessa aula de Bíblia. Salmo 109, versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então aqui de Milson Carvalho, Sara Brasil FM 93.9, diretamente aqui do meu estúdio em Série Goiás, Sara Brasil FM, Goiânia, 93.9 para mais 3 milhões de pessoas. Anote meu WhatsApp, contate-me para qualquer motivo, conforme seu desejo. Meu WhatsApp é público, anote. DDD 62 62, o número são 99660611. DDD 629 99660611. Se inscreva no meu canal no YouTube, meu canal no YouTube, porque nele eu posto tais programas. Este daqui a pouco será postado lá, daqui a 1 hora, espere 1 hora para compartilhar. Meu canal no YouTube é este, Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Felicidade até o próximo sábado. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.